Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meditando aqui na Bíblia Sagrada, lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, e vendo aqui do versículo 13 em diante, quando Paulo fala sobre a liberdade e o amor, e destaquei aqui dois versículos interessantes desse texto. Todos eles são interessantes, são importantes, mas o versículo 13 e o versículo 18 me chamaram bastante atenção a respeito da liberdade e do amor. E você pode até dizer, mas esses trechos nem fala de amor. E como fala? E como eles mostram o amor? Como eles mostram o quanto Deus nos ama? De igual modo, Deus ele nos ama e nos incentiva grandemente a vivermos o mutualismo do amor, porque é muito importante para nós, para a nossa vida e para aqueles que nos cercam. Diz a Bíblia Sagrada, versículo 13 do capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr-lhes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então é interessante meditarmos neste versículo, quando o apóstolo Paulo diz desta forma: não julguemos mais uns aos outros, mas, pelo contrário, tomai propósito de não pôrdes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Em servir a Deus de uma forma que o outro seja mais importante que nós é algo exigido por Jesus. É algo que Jesus requer de cada um de nós, é algo requerido pelo Espírito de Deus. É essa a razão do próprio Espírito Santo usar o apóstolo Paulo com esse aconselhamento de que nós não devemos mais apontar a vida do outro simplesmente para tentar derrubar, destruir, mas que nós venhamos a olhar para nós mesmos. Veja, na tradução da Bíblia judaica diz assim, o versículo 13, ele diz assim, paremos então de julgar os outros, e em seu lugar façam esse julgamento, de nós mesmos. Não ponham uma pedra de tropeço, nem uma armadilha no caminho do seu irmão. Ou seja, tem alguém prosperando, tem alguém crescendo, ajude ele. Quando lembrar do seu irmão, quando lembrarmos do nosso irmão, que seja para orar por ele, orar pelo crescimento dele, o levantamento dele naquilo que ele faz. Porque quando nós fazemos dessa forma, é algo bom para Deus. Veja o que diz o versículo 18, na tradução da Bíblia judaica completa: todo o que serve dessa forma ao Messias agrada a Deus e recebe a aprovação das pessoas. Na sua tradução diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então é muito importante o que a Bíblia nos ensina. Quer ter a aprovação de Deus? Então temos que ter o cuidado de servir a Deus, como nos recomenda o apóstolo Paulo. Em outro texto, o apóstolo Paulo nos recomenda a nós trabalharmos, andarmos, vivermos de forma que o nosso próximo seja superior a cada um de nós. O nosso próximo seja maior que eu, mais importante que eu, mais valoroso que eu. Quando nós servimos a Deus dessa forma,
somos considerados, somos vistos agradáveis a Deus e também aprovado ou elogiado pela sociedade onde vivemos e pela sociedade que sabe da nossa história, do nosso testemunho. Então a importância de nós servirmos a Deus nesse mutualismo de amor entre irmãos, entre pessoas, é tão importante que nos faz ser reconhecido como boas pessoas diante de Deus. Nos faz ser reconhecido como pessoas especiais, importantes diante de Deus e boas pessoas diante da sociedade. Mas aí existem aqueles que dizem, não, mas eu não faço nada para agradar os homens aqui, para que os homens vejam aqui. Ei, deixa de ser hipócrita. O próprio Jesus nos incentivou a fazermos as coisas para que os homens vejam. Veja o que foi que Jesus disse. Ele disse, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, tem tradução que diz as boas ações, e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então o que Jesus está dizendo? Que quando nós agradamos a Deus e que a sociedade vê em nós o testemunho de cristão, o testemunho de Cristo, aí sim é que a glória vai valer diante de Deus. É que Deus vai ser glorificado através da nossa pessoa, através daqueles que nos veem, que nos ouvem, que nos acompanham no dia a dia, porque eles viram em nós o bom testemunho, e esse bom testemunho, que é os frutos recomendados pela Bíblia, eles cresceram, eles amadureceram e fizeram com que outras pessoas reconheçam que Deus na realidade tem o bem-estar, a mudança, a graça para a alma do ser humano. Então, quando nós servimos a Deus desta forma, fazendo com que nós seja menos nós, eu seja menos eu e você seja mais você, né? E eu veja você mais importante que eu, como pessoa que precisa, né, de cada dia estar bem diante de Deus, e que eu procuro ajudar você a crescer para Deus, aí sim Deus se agrada, né? Porque Deus se agrada e o povo, a sociedade, a comunidade onde vivemos vai reconhecer que na verdade há Cristo em nossas vidas. E aí onde Jesus disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então deixa de hipocrisia de dizer que não quer que os homens te vejam, que os seres humanos te reconheçam, te elogiem, porque imagine aí um cristão que a sociedade só fala mal dele. Imagine aí um cristão que a sociedade só fala das más atitudes dele, só vê ele com molecagem, com coisas que não é a vontade de Deus. Imagine aí um cristão que faz tudo ao contrário do que é ensinado dentro da igreja pela própria Bíblia Sagrada. Então devemos atentar para isto, porque foi Jesus quem recomendou. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, boas ações, boas atitudes, o vosso bom testemunho, o vosso bom caráter. E através disto, eles reconheçam que Deus realmente existe, que Deus realmente é verdadeiro, que Deus realmente é Senhor na vida do ser humano. É aí aonde a sociedade, vendo o nosso testemunho, glorificará a Deus. Que Deus vos abençoe e oremos uns pelos outros, oremos, né, para que cada um de nós nos apresente melhores diante de Deus e do próximo.
e que a bênção de Deus nunca falte na nossa vida, né? Uma das orações que nós devemos fazer: Senhor, me ensina a amar, me ensina a ter carinho pelo meu irmão, pelo meu próximo, me ensina a respeitar, a perdoar, a valorizar. Como tu abraçava as pessoas, por mais simples e humilde, mais pecadoras que elas eram, me ensina a ter o mesmo carinho para com as pessoas. Me ensina a viver a tua paz. Me ensina a transmitir a tua paz, a transmitir aquilo que tu tens para o ser humano. Nós devemos pensar dessa forma e assim Deus nos abençoa. A todos, que a paz de Cristo esteja no vosso coração. Glória a Deus.